Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por aumentar a iniquidade. Iniquidade é a prática deliberada do mal, rebelião contra a vontade divina. Isso é iniquidade. Eu ouvi uma vez um pastor falando que o amor de quase todos vai se esfriar. Isso não quer dizer que é o seu amor. Amém. Você não pode participar dessa parte daí do versículo. É um mundo injusto, é um mundo perverso, é um mundo mau, mas o nosso Senhor, Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Nós cantamos que nós não somos mais escravos do medo e nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus não podem participar disso. Aleluia. Sabe por quê? Porque o nosso Pai é amor. Então nós vemos o amor, as pessoas andando de qualquer forma, de qualquer jeito. Então não deixe que esse amor se esfrie em você. E muitas vezes essa injustiça que nós vimos aí, nos revoltamos. Nos revoltamos por conta dos outros. Dos outros, e desistimos da caminhada cristã. Só que tem um detalhe: nós desistimos da caminhada cristã por conta dos outros, mas não permanecemos, não continuamos, não perseveramos por conta do amor de Jesus que se sacrificou por cada um de nós. Ele me feriu, ela me feriu, naquele lugar não presta, naquele outro lugar não presta, e as pessoas são isso, estão aquilo outro, mas Jesus permanece o mesmo, o sacrifício já foi feito. Aleluia. Glória a Deus. Os filhos de Deus precisam tomar posse disso, entender que Ele se sacrificou por amor. Então, o amor, esse esfriamento, é o que tem acabado. Todos os dias tem oração 5 horas da manhã, segunda, terça e sexta tem oração à noite, mas nós temos as nossas casas, aqueles que não podem vir. É inadmissível, o filho, a filha de Deus, passar um dia sequer sem dar um cheiro nele. Aleluia. Eu tive o juízo da minha esposa. Ela está lá fazendo o crochê dela. Tem um negócio de uns pontos, tem umas contagens. Tem que contar. 1, 2, está contando. Eu chego na hora que ela está contando, eu vou lá e cheiro no cangote, atrapalho, eu estou na frente da linha. Ela olha para mim assim, porque eu sei, que ela sabe que eu sei, que ela está contando, e eu atrapalhei a conta dela, mas eu vou lá e dou um cheiro no cangote dela, porque eu amo a minha esposa, é bom, é agradável. Então, é inadmissível que os filhos de Deus passem um dia sem dar um cheiro nele. Glória. Ei, não se aparte da palavra da lei, medita nela dia e noite, orai sem cessar, buscai a face do Senhor enquanto se pode achar. Ei, terminamos a reunião, saímos, acabou. Aí voltamos a ser as pessoas comuns das nossas casas. Esquecemos que o Senhor mandou ele tomar uma decisão, decidir por ele. Esquecemos que o Senhor disse: ei, eu te
pensamos que é só aqui, quando nós entramos ali, pronto, agora sim, nós somos os cristãos, os homens e mulheres de Deus, que gritam aleluia, que sapateiam, que fazem... Ei, nós seremos os filhos de Deus, os cristãos, quando nós estivermos lá fora e os nossos inimigos nos perseguirem. E nós vamos declarar: já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. O medo não vai me paralisar, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que nós precisamos é voltar a focar em Jesus. É isso que nós precisamos. E nós não vamos focar em Jesus aqui quando tem um povo aí olhando para cá e tem uma pessoa aqui falando, cantando. Não, aqui não. Nós vamos focar em Jesus no dia da angústia, no dia da dor, no dia da perseguição, porque Ele nunca nos abandona. É nesse dia. Porque quando está todo mundo ainda até esquece. A igreja precisa voltar a focar em Jesus, no autor e consumador, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Então olha nos olhos de Jesus, volta a olhar nos olhos de Jesus, os olhos como chama de fogo, e começa a se apaixonar por Ele novamente, começa a deixar que esse fogo volte a queimar na igreja do Senhor. O nosso Deus é um Deus de fogo, um Deus de paixão, um Deus de vida. E é esse que nós somos. Os filhos vão gerar a vida do Pai. Aleluia! Os filhos vão gerar a vida do Pai. Minha filha está gestante. Ela vai gerar dos meus descendentes. O filho vai gerar a vida do Pai. Meu neto, meu sangue. Aleluia. Mas a questão é que a nossa falta, eu amo vocês, a nossa falta de comprometimento com o Espírito Santo, que já foi entregue, que já foi derramado, nos faz viver uma vida comum. Seremos pessoas comuns, não somos super-heróis, não somos mísseis, não. É o pedreiro, encanador, o professor, o militar, o pastor, o aluno, o pai, a mãe, o filho, pessoas comuns, mas cheias do Espírito Santo, que se tornarão grandes por aqueles que carregam. Aleluia. Nós precisamos voltar a ter o comprometimento com essa palavra, com esse Espírito. Abram suas Bíblias em Levítico 6. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, nós vamos ler. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ei, o fogo, quando chega ali naquela porta de vidro, ele não para, ele não cessa. A Bíblia diz que esse fogo, essa paixão, esse desejo, ele precisa ser contínuo.
que está faltando. Em 1 Pedro 2,2 fala que nós precisamos desejar ardentemente, como recém-nascido deseja o leite do peito da mãe. Você já viu um recém-nascido quando chega perto da mãe? O desespero dele por aquele leite. Ei, a Bíblia está dizendo que eu e você precisamos ter esse desespero pela palavra do Senhor. Esse desespero em fazer a vontade do Senhor. É isso que está faltando nas nossas vidas. Se Deus é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente. Por que as coisas, os milagres que aconteceram outrora não acontecem hoje? Porque as nossas reuniões, elas continuam. Por quê? Porque a palavra diz que em 1 Pedro 2,2 diz que nós precisamos desejar ardentemente. Em Levítico 6 fala que o fogo arderá continuamente. Aleluia. Aí isso quer dizer que o fogo só está aqui na oração de 5 horas da manhã. Não, 5 horas da manhã, aí o pastor vai fazer outra coisa, e os outros irmãos que estão aqui vão fazer outras coisas, e com eles o fogo do Senhor vai acompanhando, o fogo do Senhor vai ministrando aonde eles forem. Aleluia, eu creio. É isso que nós precisamos voltar a entender, que não se trata de uma reunião, mas que se trata de uma vida. É uma vida. Uma vida com Ele, nele, por Ele. Experimenta. Experimenta isso. E você vai ver no dia da tribulação a resposta que você vai dar. Experimenta. Porque se eu estiver queimando, se eu estiver ardendo de paixão por Ele, nenhuma circunstância vai conseguir me atrapalhar, nenhuma circunstância vai me impedir de dar uma resposta a Ele, nenhuma circunstância. Porque eu vou resistir até o sangue. Porque o meu Senhor derramou o sangue dele, e nele não tinha erro, pecado algum, mas ele derramou por mim e por você. Então, meus irmãos, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Só que a gente começa a colocar as responsabilidades sobre a vida de um, sobre a vida de outro. Não, mas quem tem que fazer a oração? Não, é o pastor, porque ele é o pastor, então ele é o líder, ele é o responsável. Mas quem tem que orar é o pastor, porque ele é o líder, ele vai orar. Ele tem o encargo dele. Nós temos o nosso encargo. Só que o texto fala que o sacerdote, Levítico 6, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Só existe manhã de segunda a sexta? Só existe manhã de segunda a sexta? Não. De segunda a segunda no nosso calendário existe manhã. Então é cada manhã. O sacerdote, não, mas o sacerdote dessa
1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, eu vou lhe dizer, o sacerdote é você. A responsabilidade é sua. É você, sou eu, iremos colocar a lenha no altar todos os dias, a cada manhã. E cada manhã, a cada manhã, todos os dias. Sabe para quê? Sabe por quê? Para que o fogo não cesse. Só que oramos no domingo, aí temos o louvor, aí temos a palavra, Deus fala tremendamente, aí no final tem a oração, aí o sacerdote da casa responsável, o pastor, o líder, ora, abençoa a igreja, pronto, já peguei minha porção da semana. Foi, o homem de Deus já orou por mim, eu estou abençoado, está tudo certo, está tudo tranquilo. E passamos a semana toda esperando o próximo domingo para receber mais uma porção. Quando a igreja era chamada para o jejum, vamos fazer um jejum de 24 horas, meu Deus do céu. Jejum de 24 horas sem comer, meu Deus, o que é isso? Não, vamos para 12 horas. Rapaz, 12 horas também não, pode ser só, em vez de ser 5 pães, 2. Nós tentamos barganhar, mas nós não queremos de deixar de nos alimentar com o pão físico um dia sequer, um momento sequer. Quando se fala em jejum, a igreja já vem para trás. Não, mas porque, você sabe, né, pastor? É porque. Mas eu posso passar um dia sem orar, um dia sem ler a palavra, eu posso passar 2. Eu posso passar 3, 4, 5, 6, 7, um mês. Como é que ora? É por isso que vivemos tempos frios. E não é por conta do ar-condicionado. Louvado seja Deus pelos ar-condicionados. Mas é porque o fogo não está ardendo mais. E sabe por que o fogo não está ardendo mais? Porque o sacerdote não está pondo lenha sobre o altar. E ainda dizemos, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é disso ou aquilo. Nem aceitamos, nem assumimos que nós estamos tão frios que tanto faz se Deus vier ou não vier. Eu estou na reunião, eu vim, eu falei com os irmãos, foi legal, foi bom, a música estava aleluia. Não nos importamos se Deus vem ou se Deus deixa de vir. Não nos importamos se aqueles que entraram aqui que precisavam de cura foram curados. Não nos importamos se aqueles que chegaram atormentados neste lugar receberam a libertação do Senhor. Não nos importamos. E isso é perigoso.
De quem é a responsabilidade do fogo do altar? Isso. Já começamos bem. A responsabilidade é minha. Eu preciso pôr a lenha sobre o altar todos os dias. Todos os dias. Levítico 6, 12. Aleluia. Sempre, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. João 4:23. João 4, versículo 23. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Mateus 15. O povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. João 4 fala que ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Mateus 15 fala que declaramos com a nossa boca, mas o nosso coração está longe dele. Na célula nós tivemos um pequeno momento falando sobre louvores que nós cantamos. Determinados louvores que são, as letras deles são fortes. Domingo passado o pastor, mas os meninos cantaram um louvor sobre o fogo arderá sobre o altar. E fala também sobre isso. E nós falamos que nós não vamos deixar de cantar as canções, mas que nós iremos cantar essas canções, até que essas canções se tornem realidade em nossas vidas. Nós vamos cantar essas canções, até que nós iremos a nos tornar essas canções. Nós vamos insistir, nós vamos bater na porta, até nós sermos transformados. Nós não vamos desistir. Nós não vamos parar. Nós iremos nos tornar essas canções. Com a ajuda dele, nós iremos conseguir. Mateus 15 fala que falamos com a boca, mas o nosso coração está longe. O sacerdote manterá o fogo aceso no altar. Em nós. Este é o altar. O nosso coração. Esse coração que está longe. Porque ele está procurando os verdadeiros adoradores. Ontem nós tivemos a noite da adoração aqui neste lugar. Eu não sei quantos vieram, eu não pude vir. Eu estava de serviço. Mas eu estava ansioso para estar nesse lugar. Poder me reunir com os meus irmãos. Para levantar minhas mãos em adoração a Ele. Para dar uma cheirada nele. Como igreja, como congregação. Em comunhão com os irmãos. Temos oportunidades que são geradas. E nós não aproveitamos. Como é que está o nosso coração? Quais têm sido os desejos do nosso coração? Quais têm sido as metas do nosso coração? Quais têm sido? Coração amargurado? Ei, não vai. Coração amargurado é um altar em que as pedras estão marcadas no chão. Coração invejoso. No culto da semana passada, o pastor falou sobre 1 Pedro 2:1. Que nós devíamos despojar, arrancar, tirar
a maldade, a inveja, a maledicência. Ei, nesse altar não tem como se ouvir. Nesse altar sujo, queimado, não tem como se ouvir. Hoje é noite de nós restaurarmos o nosso altar. Amém. Hoje é uma noite de nós colocarmos as pedras no lugar para que o altar ele seja restaurado. Para que o Senhor volte a nos tomar. Homens e mulheres que eram tomados pelo Senhor, homens e mulheres que eram encharcados de Deus, homens e mulheres que num lugar você sentia a presença de Deus e hoje não sente-se mais nada, não percebe-se mais nada. Ei, hoje é a noite de você voltar a esse lugar da onde não deveria ter saído. O altar ele fala de coração. Homens e mulheres, filhos de Deus, com tanta mágoa, tanta mágoa, tanta mágoa, tanta mágoa, tanta mágoa, o coração está escorrendo de sangue, e não é o sangue de Jesus. Que o Senhor te limpe nessa noite. Que o Senhor te purifique nessa noite. Que o Senhor te sare nessa noite. Para que você volte a ter a presença de Deus em você. Para que o fogo volte a arder, volte a queimar. Levítico 6. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Sobre ele orar em ordem o holocausto. Romanos 12, 1. Aleluia, Senhor. Romanos 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Antes de eu subir aqui para essa palavra, o pastor disse que a gente chamou a gente para uma oração pelos nossos irmãos. E ele falou sobre justificativas de nós faltarmos a um momento como este, a uma reunião como esta, a uma reunião de adoração que nós tivemos ontem. As justificativas para faltar as células, que são momentos de cura, de aprendizado, de relacionamento, de comunhão. Enquanto nossos irmãos estão largados no meio do mato, fugindo, simplesmente porque disseram que amam a Deus. Qual é o sacrifício que nós temos feito? Qual é o sacrifício que nós temos feito? Tem um sacerdote, tem um altar, e tem um sacrifício, tem um holocausto. Sacrifício é o ato de desistir de uma coisa em prol de outra. Sacrifício é desistir da minha vida em prol da vida de Deus em mim. E para isso que nós fomos chamados. Esse momento aqui, ele é preciosíssimo, ele é importante, ele é especial, ele é maravilhoso. Mas do que você tem aberto a mão,
para o Senhor. Tempo. Eu falo direto com minha esposa que para mim o meu tempo, ele é uma coisa tão especial e importante para mim. Então, com que eu gasto o meu tempo, pode ter certeza, essa coisa é importante. Por isso que eu costumo chegar nas reuniões, em toda situação, orar. Porque tempo para mim não é dinheiro não. Tempo é dinheiro não. Tempo é importante, ele é especial. Então o que eu faço com o meu tempo? Mostra quem eu sou. Porque ele é especial para mim. Mas de nós, o restante, o que é que nós temos sacrificado por amor de Deus? Uma noite para ouvir um irmão chorar, contar as lamúrias dele, as dores dele. Um momento para ir fazer uma visita, um momento para ir fazer uma oração, um momento para estar na célula, um momento para estar no culto, um momento para estar na oração. O que é que nós temos feito? Quais são os sacrifícios que nós temos feito? Qual foi a última vez que você abriu mão de alguma coisa sua para que o nome dele fosse glorificado? Quando foi a última vez que você fez isso? O pastor, ele fala aqui que na reunião de 5 horas da manhã tem dificuldade de acordar cedo? Tinha. Quer dizer, ainda tem, porque ainda é uma luta. É constante. Mas ele se esforçou porque ele entendia que esse era o momento que ele tinha para poder estar aqui e orar ao Senhor. É porque ele é bom. É porque ele sabe o quanto isso é importante para ele e para Deus. É esse o detalhe. Quando foi? Não, hoje eu não vou, hoje eu não faço, agora não, deixa para depois. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração contrito e contrito. Não desprezará, ó Deus. Romanos fala de apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Ei, tem mobilidade, faça alguma coisa para o Senhor. Faça alguma coisa para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o seu coração esteja nele. Sacrifícios agradáveis a Deus. Espírito quebrantado. Coração compungido e contrito. Não desprezaremos. Ó Deus. O nosso sacrifício essa noite. A nossa oração. O sacrifício perfeito é: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Amém. Agora, quando fizer essa oração, em nome de Jesus, deixa Ele fazer a vontade dEle. Deixa Ele fazer o que Ele tem para fazer, o que Ele precisa fazer. Amém. Aleluia, Senhor. Porque só assim nós seremos transformados. Só assim nós chegaremos à estatura do varão perfeito. Assim chegaremos à vontade de Deus nas nossas vidas. Que é perfeita, que é agradável, que é boa. Só dessa forma. Ah, mas eu não consigo perdoar aquele miserável. Consegue, sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo.
você, não sou eu, é o Espírito Santo. Enquanto nós tirarmos ele desse lugar que ele está apertado em nós, e deixarmos ele ser livre em nós, você vai ver o quanto o seu coração ele vai ficar livre, ele vai ficar leve, ele vai ficar solto. E aí você vai poder voltar a amar as pessoas. Você vai poder voltar a se relacionar com as pessoas, porque é através desse relacionamento que você vai exalar o bom perfume de Cristo. Eu em minha casa sozinho, eu não vou conseguir. Eu vou me encharcar, eu vou me encher de Deus, eu vou me perfumar de Jesus. Mas só que esse perfume, eu tenho que sair e espalhar esse perfume. Só através de um coração compungido, contrito, quebrantado, cheio mesmo do Espírito Santo, eu vou conseguir voltar a me relacionar com as pessoas. Eu não sei quando você entrava aqui nessa noite e está tendo problema de relacionamento. Ei! Se você ainda não é cristão, essa é a noite de você se achegar a Ele, ao Senhor Jesus, para que Ele possa te tomar e te fazer uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, a sua vida ser transformada e você ser sarado e você poder voltar a se relacionar com as pessoas. Pessoas nos ferem, nós ferimos pessoas, mas só que eu quero que os outros me perdoem, que os outros me entendam, mas eu não quero entender as pessoas, eu não quero entender por que elas fizeram aquilo. Mas o Senhor está nos chamando a sermos esse sacrifício aí, ó, um sacrifício agradável a Deus. Você quer ser agradável a Deus? Limpa o teu coração, perdoa o teu irmão, volta a se relacionar e começa a exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Aleluia. 1 Reis 18. Versículo 38, 39. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. 39. O que vem de todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Nesse texto fala que Elias restaurou o altar. Nesse texto, nos versículos anteriores, fala que Elias pegou as pedras e colocou e fez o altar e montou o altar como deveria se montar. Sacerdotes, em nome de Jesus, nessa noite o Senhor está te dizendo: restaura o teu altar, coloca o seu sacrifício, coloca a sua vida sobre esse altar. Porque quando você fizer isso, quando eu fizer isso, o Senhor vai mandar o fogo do céu. E quem estiver ao nosso redor vai dizer: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O povo caiu de rosto em terra. Ei, as pessoas que estão próximas de você vão querer saber porque você está tomando tanta pancada e você não consegue deixar esse Deus e você continua em paz. O povo vai querer saber como é que as pessoas te ferem, te machucam e você continua amando essas pessoas. As pessoas vão perguntar: que amor é esse? E nós teremos a oportunidade de dizer: é Jesus. É Jesus. É
Glória a Jesus. Precisamos manter esse fogo aceso. Ei, a gente vai sair daqui nessa noite cuspindo fogo. O medo não vai mais nos paralisar. As circunstâncias não vão conseguir mais nos paralisar. Porque nós estaremos encharcados dele. Estaremos encharcados dele. Salmo 103, versículo 7. Manifestou os caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Nós temos duas situações. Os caminhos ele manifestou a Moisés e os feitos aos filhos. Os feitos do Senhor são os milagres. Todos nós queremos os milagres de Deus. Todos nós queremos o poder de Deus em nossas vidas. Todos nós queremos que venha a restauração, que venha a cura, que venha o milagre. Todos nós queremos e precisamos. Mas só que Ele não é só isso. Ele não é só isso, não é só o poder. É justamente aí onde a gente erra. Porque vimos com uma reunião como essa, em que a gente começa a adorar o Senhor, Deus começa a derramar o fogo dele, Deus começa a manifestar o poder dele, e é tudo maravilha. A gente começa a falar em línguas, a gente vê um irmão pulando, outro saltando, outro gritando, outro dando risada, outro sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo animado, cheios do fogo dele. Aí termina a reunião, acabou. Aí saímos, aí lembramos, vixe, meu cheque, vixe, a fatura, vixe, a conta de água, a conta de energia, vixe. E agora? O coração começa a disparar, meu Deus, e agora? Só que só o Senhor é Deus. Não queiram só o poder de Deus na vida de vocês. Lutem, busquem, se encharquem da presença dele. Moisés, caminhos, a presença ao povo, os milagres, as maravilhas. É tanto que Deus, quando Deus quis aparecer para o povo disse: opa, não fale você com Deus, Moisés, fale você. E nós aqui só vamos receber a bênção. Nós aqui só vamos receber os milagres. Nós aqui, Isaías 55. Isaías 55, versículo 6, nós vamos ler até o 9. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são tão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia! Oh Senhor, és fiel. Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou do que possamos imaginar. Porque os caminhos dele são maiores, são mais altos. Ele vai muito mais além da nossa necessidade. Glória a Deus.
mas deixe o perverso no seu caminho. Mas converta este coração, mas busque ao Senhor enquanto se pode achar. É isso que nós precisamos, conhecer o caminho dele. Porque o povo conheceu as maravilhas, foi como o fez. Se afastou, sabe por quê? Porque quando você está com dor de cabeça e você ora e passa, quando você está com enfermidade, a enfermidade vai embora, você esquece. Porque a prioridade nunca foi a presença dele, mas sim o que ela poderia trazer. E esse é o nosso grande problema. Então nessa noite, eu vou buscar a presença. Amém. Porque com a presença, com certeza, o poder vem junto. Amém? Amém. Glória, glória. Você que entrou aqui nessa noite, você sabe que você precisa voltar a queimar. Você sabe que o altar precisa ser restaurado, que a sua vida precisa ser um sacrifício ao Senhor, que você precisa deixar de fazer as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Você sabe. A gente pode enganar um ou outro aqui, mas para Deus vai ser difícil enganar. Em nome de Jesus. Ei, se existe um pavio fumegando aí, ele quer reacender o fogo. Você que entrou aqui nessa noite, está com o pavio dessa forma, a lamparina está saindo só a fumacinha. Ei, o Senhor quer fazer com que essa lamparina volte a clarear aonde ela tinha andado. O Senhor quer que essa luz que outrora foi apagada, ela volte a brilhar novamente. Aleluia.